Justiça autoriza a visita de senadores ao ex-presidente Lula. No Guarujá, sem-teto invadem o triplex que levou o petista à prisão. Delatores da Lava Jato vão depor no processo contra amigos do Temer. Yunis, Rocha Loures e o Coronel Lima são acusados de integrar o chamado quadrilhão do MDB. Supremo Tribunal Federal decide amanhã se o senador Aécio Neves do PSDB se torna réu. Acusado de pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista da JBS Friboi, o tucano se diz vítima de uma armação. E João Dória, do PSDB, lidera a disputa pelo governo paulista. Mas Datafolha aponta que a gestão dele na prefeitura só é aprovada por 1 a cada 5 eleitores. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já! Cerca de 100 voluntários ajudaram hoje na limpeza do pátio do colégio, no centro de São Paulo. O prédio foi alvo de pichações na semana passada. A recuperação da fachada deve durar pelo menos uma semana. Com uma lixa nas mãos, seu Carlos partiu para o trabalho logo cedo, 7 da manhã, hora de lixar as paredes e as janelas do pátio do colégio, marcadas com a tinta vermelha da pichação. É para mostrar uma modificação, mostrar que nós estamos em novos tempos e que nós estamos pensando de uma forma diferente e que isso tem que vingar. Ele é um dos quase 100 voluntários que vieram ajudar na limpeza deste patrimônio histórico de São Paulo. Vários grupos se organizaram durante a semana. O trabalho de recuperação da fachada aqui do pátio do colégio deve durar pelo menos uma semana. Os voluntários vão se revezar em 3 turnos. Só de tinta branca, por exemplo, serão usados 90 litros. Mas mais importante do que deixar tudo novinho, eles querem, com este gesto, mandar um recado para a sociedade. É muito importante a gente retomar esse espírito cívico, né? Entender que a cidade é nossa. E aí, quando a gente vê uma coisa que, de fato, deixa a gente magoado em relação à participação cidadã, a gente ir lá arregaçar a manga e fazer junto. O prédio foi alvo de pichações na terça-feira da semana passada. Dos 3 pichadores identificados, 2 já foram detidos pela polícia e liberados, já que o crime é considerado de menor potencial ofensivo. Um terceiro suspeito ainda está sendo procurado. A prefeitura prometeu aplicar uma multa de R$10 mil a cada participante. Para nós que cuidamos e labutamos para que o patrimônio seja preservado, é de altíssimo potencial de violência, é agressivo. O vídeo feito por Isabela Tellerman Viana, de 23 anos, apreendido e divulgado pela polícia, revela toda a ação do grupo. Ela confessou que participou do ato. Os investigadores chegaram também a João Luiz Prado Simões França, de 33 anos, que usa o codinome Mia. Segundo a polícia, imagens de outros monumentos pichados rendiam dinheiro ao grupo. Em um site de uma galeria de arte na internet, a foto do monumento às bandeiras, cheio de tinta, é anunciada por mais de R$2 mil. A Casa Jacarepaguá lista Mia como um dos artistas representados. Hoje as publicações com o perfil do pichador no site da galeria foram removidas. Nossa reportagem esteve na Casa Jacarepaguá, que fica no Butantã, zona oeste da capital, mas ninguém atendeu. A polícia realizou a reintegração de dezenas de prédios da chamada Quadra 36 da Cracolândia. A ação seguiu a determinação da Justiça Estadual. A área será destinada à construção de um hospital para atender mulheres vítimas de violência. No casarão da Alameda Glete, os tijolos são para impedir novas invasões. Ainda há famílias de lá que não foram cadastradas pela prefeitura e terão até o final da semana para sair. Mas para quem já possui o cadastro, a data limite foi hoje e não teve prorrogação. Ao todo, 163 famílias vão receber R$ 1.200 como ajuda para mudança e parcelas de R$ 400 de auxílio aluguel até que sejam encaminhadas para uma unidade habitacional. Não há prazo para que isso aconteça. Os prédios, construídos no terreno da antiga rodoviária de São Paulo, em uma parceria público-privada, serão destinados a outras famílias cadastradas pela Secretaria Estadual de Habitação. A entrega final de 1.130 unidades está marcada para agosto. Está indo para onde? Não sei.
A chamada quadra 36, um quarteirão entre Aglete, Barão de Piracicaba, Rua Elvéssia e Avenida Rio Branco, está sendo desocupada para dar lugar à construção de uma nova unidade do Hospital Pérola Baiton, especializado na saúde da mulher. Mas a Defensoria Pública contesta a maneira que o processo está sendo feito, já que a área é uma zona de interesse social. O que a Defensoria Pública defende é que essa área, essa quadra 36, ela está inserida numa ZEIS. E é necessária a constituição de um conselho gestor que delibere qual intervenção urbanística é possível e que assegure o atendimento habitacional das famílias na área. Na nossa visão, existem algumas regras que não estão sendo observadas, em especial a lei que determina que as famílias sejam atendidas. A reintegração estava marcada para essa manhã, mas no final de semana, 52 famílias aceitaram sair, já fizeram a mudança. Por isso, muitas casas amanheceram assim, emparedadas pela prefeitura. E aqui ao lado uma outra situação, um caminhão, um carreto e uma mudança sendo feita. Desse ponto aqui, da moradia, alimentação e sustentabilidade para 6 pessoas. Aí fechou, acabou. Eu queria só o espaço para me trabalhar, só. Vai ter? Aí não, aí eu vou ter que depender da esmola do prefeito. Hoje eram apenas 9 imóveis que ainda estavam ocupados. Um deles era o do seu Fernando. Ele é proprietário e está na região desde a década de 50. O processo é de desapropriação. O dinheiro da indenização já está na conta, mas ele não conseguiu sacar. Por isso, ainda não vai se mudar. O advogado agora vai correr atrás para ver o que nós vamos fazer. E quando a gente tiver com o dinheiro, aí vamos ver o que a gente pode comprar e aonde pode comprar. Com certeza vai separar a família, porque o que eles estão pagando, perto do que vale aqui, não tem comparação para se comprar em outro lugar, para ficar a família toda reunida. Por meio de nota, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado disse que dos 9 endereços com mandados de reintegração de posse, 6 foram cumpridos hoje e outros 3 serão na próxima sexta-feira. Os casos identificados sem cadastro serão analisados individualmente. O Datafolha realizou uma pesquisa sobre a gestão de João Dória na Prefeitura de São Paulo. Ele deixou o cargo há 10 dias para concorrer ao governo do estado. Foram feitas 1.031 entrevistas entre os dias 11 e 13 de abril. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. 18% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, 34% regular, 47% ruim ou péssima. A evolução desde o primeiro mês em que assumiu a prefeitura fica assim. Em fevereiro de 2017, 44% classificou como ótima ou boa. Depois caiu para 43%, 41%, 32%, 29% e agora 18%. Avaliava como regular no começo da gestão 33%. Depois, 33% novamente. 34%, 40%, 31% e agora 34%. Na primeira pesquisa, 13% consideravam a administração ruim ou péssima. Depois, 20%, 22%, 26%, 39% e agora 47%. A pesquisa revelou ainda que 2 em cada 3 paulistanos rejeitam a saída de Dória do cargo para concorrer ao governo do estado. O estudo ficou assim: 66% que João Dória agiu mal, 28% que agiu bem e 6% não souberam responder. Parentes da vereadora Marielle Franco se reuniram hoje com o chefe da Polícia Civil do Rio. Mônica Benício, viúva da vereadora, disse que a família saiu acalentada. Marielle foi assassinada há um mês. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, também esteve na reunião. O parlamentar presidiu a CPI das milícias em 2008 e, desde então, sofre ameaças de morte. Amanhã, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidirá se o senador Aécio Neves, do PSDB, se torna réu. Aécio Neves é acusado de pedir R$ 2 milhões de Joesley Batista, da JBS Friboi.
O empresário gravou a conversa. O tucano alega que o dinheiro pagaria a defesa dele na Operação Lava Jato. No entanto, a Procuradoria-Geral da República sustenta que o repasse era propina para beneficiar o grupo JBS com favores políticos. O senador mineiro foi alvo da Operação Patmos, deflagrada em maio do ano passado, um desdobramento da Lava Jato. Na ocasião, a Polícia Federal chegou a prender a irmã dele, Andréa Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. Os 3 que estão soltos foram denunciados junto com Aécio pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com as investigações, coube a Frederico Pacheco receber o dinheiro da JBS Friboi a pedido de Aécio. A Polícia Federal monitorou a ação. Além do crime de corrupção passiva, o senador é acusado ainda de obstrução de justiça. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o tucano usou o mandato com objetivos espúrios. A chefe do Ministério Público diz que Aécio utilizou o cargo no Senado para tentar atrapalhar as investigações, pressionando o governo e a Polícia Federal para a escolha dos delegados que conduziriam os inquéritos da Lava Jato. Se o STF aceitar a denúncia contra o tucano, ele se torna réu pela primeira vez na corte. Aécio nega as acusações e se diz vítima de uma armação. A defesa dele tenta invalidar as provas da colaboração premiada dos irmãos Batista. Os advogados argumentam que o ex-procurador da República, Marcelo Miller, teria orientado os delatores a gravar a conversa e armar um flagrante contra o senador. Por causa desse processo, Aécio Neves chegou a ser afastado do Senado 2 vezes no ano passado. A análise da denúncia na primeira turma será feita por 5 ministros. O relator, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. No Supremo, Aécio é alvo de outros 8 inquéritos. 1 com origem na delação da JBS, 5 a partir da colaboração de ex-executivos da Odebrecht e 2 da delação do ex-senador Delcídio do Amaral. E na véspera de ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o senador Aécio Neves, do PSDB, voltou a reafirmar que é vítima de uma armação para que Joesley Batista ganhasse benefícios da Lava Jato. Os 2 milhões de reais recebidos do senhor Joesley Batista. Era impróprio? Sim, mas no momento de dificuldade cometi esse erro. Mas não cometi qualquer crime, qualquer ilegalidade. Não existe dinheiro público envolvido. Ninguém foi lesado, a não ser eu e minha família, com as consequências que vocês conhecem. Mas qual o órgão público? Qual a empresa pública que foi levada nessa relação entre privados? Ninguém. Ali sim, havia um enredo preparado, pré-determinado, conduzido por esse cidadão que recebe depois os benefícios que assombraram todo o país. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há no Brasil, como se sabe, seres que são legalmente inimputáveis. Por exemplo, os doentes mentais e as crianças são considerados incapazes de responder pelos seus atos. Na política também existe uma categoria de inimputáveis, os tucanos. Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo deve enviar Aécio Neves para o banco dos réus. Com isso, será atenuada essa sensação incômoda de que quem tem bico grande e plumas não precisa prestar contas à justiça. No intervalo de 3 anos e meio, Aécio despencou da antessala do poder para o purgatório. Em 2014, depois de degustar uma derrota com sabor de vitória, Aécio parecia fadado a se eleger presidente da República neste ano de 2018. Hoje, Aécio é um colecionador de processos criminais. Já são 9. Com a limitação da abrangência do foro privilegiado, prevista para 2 de maio no plenário do Supremo, Aécio será candidato favorito a ser julgado na primeira instância do Judiciário, onde é bem mais difícil se fingir de louco. Boa noite. Justiça Federal de Brasília autorizou os depoimentos de 42 pessoas no processo em que os amigos do presidente Michel Temer são acusados de integrar uma organização criminosa. Entre os réus dessa ação penal estão os ex-deputados do MDB, Eduardo Cunha e Henrique Alves, e os amigos do presidente Temer, o ex-coronel da PM, João Batista Lima Filho, o advogado José Yunes, o ex-assessor de Temer, ex-diretor da presidência, Rodrigo Rocha Loures.
A maioria das testemunhas, 36, é formada por delatores da Operação Lava Jato. Entre as pessoas a serem ouvidas no processo estão o ex-ministro Antônio Palocci do PT, o empresário Marcelo Odebrecht e ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. E após negociação com a polícia, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto que invadiram o triplex atribuído a Lula em Guarujá deixaram o prédio. E a militância que está em vigília na sede da PF no Paraná vai reduzir o acampamento. Nas primeiras horas da manhã, cerca de 30 integrantes do MTST pularam os portões do edifício Solares, em Guarujá, no litoral de São Paulo, e subiram até o 16º andar, onde fica o triplex atribuído ao ex-presidente Lula. Gritando palavras de ordem, os membros do MTST penduraram na fachada do prédio faixas em solidariedade ao ex-presidente Lula, preso há uma semana na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A invasão durou 3 horas. Os manifestantes deixaram o prédio após negociação com a Polícia Militar. Sobre o acampamento em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, hoje de manhã o governo do Paraná confirmou ter firmado um acordo para que as barracas fossem desmontadas. Pelo Twitter, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, chegou a desmentir a informação. Disse que não é verdade que a vigília pró-Lula será desmobilizada, como informou a Secretaria de Segurança do Paraná, e que a militância vai continuar de forma permanente em frente à Polícia Federal até Lula ser libertado. No fim da tarde, lideranças do acampamento divulgaram nota confirmando o acordo e dizendo que a vigília ficará restrita a 4 tendas no local e banheiros, de maneira a assegurar a estrutura necessária para a vigilância e o direito ao uso do espaço para a manifestação política. Ainda segundo o movimento, o acordo passa a valer amanhã, a partir das 6 horas da tarde, e o local para a pernoite será transferido para outro espaço que ainda será definido. Moradores do entorno registraram vários boletins de ocorrência por perturbação do sossego. E a Prefeitura de Curitiba entrou com uma ação na Justiça pedindo a liberação das ruas. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre marcou para quarta-feira o julgamento do último recurso que a defesa de Lula tem direito na segunda instância. O chamado embargo dos embargos é a última etapa processual antes do caso ir para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. No final da tarde de hoje, uma juíza federal autorizou que um grupo da Comissão de Direitos Humanos do Senado visite a cela onde está detido o ex-presidente Lula, a fim de vistoriar as condições da prisão do petista, que está detido desde o último dia 7, cumprindo a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. A vistoria tem apenas fins técnicos e, segundo a decisão judicial, não pode violar os direitos e deveres das pessoas custodiadas. E agora à noite, a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, leu uma carta do ex-presidente Lula endereçada aos manifestantes que fazem vigília na sede da Polícia Federal em Curitiba. Estou muito agradecido pela existência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. A temperatura caiu aqui em São Paulo. Durante a madrugada, os termômetros devem registrar 15 graus, mas a sensação será de 13, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Vamos saber como fica amanhã, com Mariana Armentano. O dia continua com muita nebulosidade aqui na capital, só que não deve chover. O friozinho continua amanhã, só que um pouco mais leve, e aí vai voltando a esquentar. Nessa madrugada faz até 15 graus por aqui, bem friozinho, e amanhã à tarde 23. Aí na quarta-feira já faz até 25 graus de máxima, com mais aberturas de sol, e na quinta 26 graus. Mas olha, até esquenta à tarde, mas o friozinho da noite continua a semana toda.
Até a próxima quinta-feira, 9 estações do metrô aqui em São Paulo vão aplicar a vacina contra a febre amarela. A meta é imunizar 95% da população até o dia 30 de maio. Os postos volantes foram montados em 9 estações do metrô de São Paulo, um deles aqui na Sé. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde para ampliar a cobertura de vacinação na capital paulista contra a febre amarela. Apenas 54% do público-alvo da campanha foram imunizados até agora. A meta é chegar a 95% até 30 de maio, data prevista para o término da campanha. Para receber a dose da vacina é preciso apenas apresentar um documento de identidade e aguardar ao menos 10 dias após ser vacinado para frequentar as áreas consideradas de risco para a transmissão da doença. A vacina não é indicada para crianças menores de 9 meses de idade, gestantes, mulheres que estejam amamentando e também pessoas com baixa imunidade. A campanha nas estações do metrô vai até quinta-feira e os postos vão funcionar das 10 da manhã até às 6 da tarde. O que facilitou foi isso, do horário e de ser caminho para o trabalho já. Apesar de eu chegar um pouco atrasado, mas o patrão vai ter que entender. No posto de saúde perto de casa não tinha. Então a minha esposa falou, não, aproveita que você já vai estar no metrô e já toma a vacina, né? Dá uma tranquilidade maior porque eles querem ir pro parque, já tomaram a vacina e eu ainda não tinha tomado. Agora tá tudo em ordem. Tudo em ordem. Os dias e horários de cada estação podem ser consultados no site metrô.sp.gov.br. O Ministério Público abre inquérito para investigar deslizamentos na rodovia Mogi-Bertioga. O inquérito civil deve averiguar a segurança da rodovia devido às constantes quedas de barreiras no limite entre as cidades de Mogi das Cruzes e Bertioga, entre os quilômetros 82 e 89 no trecho da Serra do Mar. Neste ano, foram 4 ocorrências desse tipo. Foram enviados ofícios à Defesa Civil de Mogi, de Bertioga e do Estado de São Paulo, ao Corpo de Bombeiros, ao DER e à Fazenda Estadual pedindo esclarecimentos. Foi estabelecido um prazo de 15 dias para o envio das respostas. Mercado reduz a expectativa para a inflação e para o PIB de 2018, segundo o Boletim Focus. Os analistas prevêem inflação de 3,48% no final do ano. Para o PIB, a previsão de crescimento caiu para 2,76%. Outro dado divulgado hoje pelo Banco Central foi o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB. O chamado Índice da Atividade Econômica teve alta de 0,09% em fevereiro, na comparação com janeiro. E a Caixa Econômica Federal reduziu a taxa de juros para financiamento da casa própria. É o primeiro corte desde novembro de 2016. As taxas mínimas caíram de 10,25% para 9% ao ano para imóveis de até R$ 950 mil no Distrito Federal, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. O banco também anunciou o aumento do percentual de financiamento, de 50% para 70% do valor dos imóveis usados. As mudanças começaram a valer hoje. Um brasileiro morreu esfaqueado no campus de uma universidade de Nova York nesta segunda-feira. João Souza, de 19 anos, era estudante do 2º ano de engenharia da Universidade de Binghamton e estava no alojamento no momento do crime. Segundo testemunhas, ele teria sido esfaqueado no pescoço, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia do campus anunciou a prisão de um homem suspeito, flagrado pelas câmeras de segurança do prédio. Esse foi o 2º caso de ataque fatal a estudantes da Binghamton em menos de 2 meses. A universidade não se pronunciou oficialmente. E depois dos ataques contra a Síria, os governos da França e do Reino Unido justificaram a investida militar conjunta com os Estados Unidos. Ao ser questionada sobre por que não consultou o parlamento sobre a participação do Reino Unido no ataque à Síria, a primeira-ministra britânica Theresa May declarou que a ação era a coisa certa a se fazer. May ainda afirmou que a participação britânica foi de interesse nacional, não por pressão do presidente Donald Trump, e que os britânicos não estão sozinhos e que há amplo apoio internacional para a ação. O Reino Unido ainda acusou a Rússia e a Síria de não permitirem a entrada da missão da Organização para a Proibição das Armas Químicas em Duma, alvo do ataque com arma química do regime de Bashar al-Assad.
A Rússia nega qualquer impedimento e alegou questões de segurança para o atraso na visita. O presidente francês, Emmanuel Macron, também defendeu a ofensiva, afirmando que ela foi necessária para esclarecer que futuros usos de armas químicas não ficarão impunes, mas não foi uma declaração de guerra. A Casa Branca ainda afirmou que estuda outras sanções econômicas contra a Rússia e a Síria nos próximos meses, para garantir que ataques químicos não se repitam. O presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, e afirmou que se os americanos, britânicos e franceses voltarem a atacar, inevitavelmente levarão o caos às relações internacionais. E agora à noite, o exército sírio anunciou ter interceptado mísseis disparados contra a base aérea de Shayrat, próxima à cidade de Homs. O comando sírio informou que ainda não sabe de onde partiram os projéteis. A base aérea de Shayrat foi atacada em 6 de abril do ano passado pelos Estados Unidos, quando o país acusou o governo sírio de usar armas químicas pela primeira vez. Desta vez, o Pentágono nega qualquer ligação com o ataque. O ex-diretor do FBI, James Comey, voltou a atacar Donald Trump, afirmando que ele é moralmente incapaz de ser presidente. As acusações vieram na primeira entrevista dele à rede americana ABC desde a demissão em maio do ano passado. No recém-lançado livro, Uma Lealdade Superior, Comey compara Trump a um chefe de máfia que mente constantemente e o acusa de atrapalhar as investigações sobre a interferência da Rússia na eleição de 2016. Logo depois que a entrevista foi ao ar, o Partido Republicano de Donald Trump divulgou um comunicado dizendo que a entrevista de Comey foi um evento publicitário para promover o livro. Comey foi demitido em maio por Trump sob a alegação de que não teria tratado da forma devida a investigação sobre o uso de e-mail pessoal por Hillary Clinton para assuntos de governo quando esta era secretária de Estado na administração Obama. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite. Até amanhã. Aprenda a fazer doces sem lactose no Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã. Assista agora, Tudo Seu.